propósito, que é homenagear um personagem de banda desenhada que eu diria que todos nós gostamos, porque senão também não teríamos aqui vindo. Portanto, achámos que aqui o lançamento do Asterix na Lusitânia era um bom pretexto para nós também imaginarmos aquilo que poderia ser uma aventura do Asterix num território diferente, que é o território da Galécia. Nós também já vamos falar aqui um bocadinho sobre isso. Portanto, pensámos, se o Asterix veio à Lusitânia, como é que seria se viesse à Galécia? E depois pensámos, ok, então, e sendo nós a Casa Quarense em Lisboa, como é que poderia também ser aqui uma aventura do Asterix se ela ocorresse dentro daquilo que é o território de Paredes de Cora? Portanto, este foi o modo para nós fazermos, essencialmente, qualquer coisa que pudesse homenagear o Asterix. Portanto, à medida da construção deste raciocínio, surgiram aqui muitas questões também, onde nós também levámos algum tempo a procurar respostas para essas mesmas questões. Uma delas foi, ok, fazer qualquer coisa, mas qual é que seria aqui o melhor formato? Ao ler as aventuras do Asterix, nós chegamos aqui todos a uma conclusão, não é? Que todas as aventuras acabam sempre com uma grande emboscada. Portanto, aqui a melhor maneira que nós encontramos para fazer aquilo que poderia ser uma conversa, um momento de convívio, uma tertúlia sobre Asterix em Paredes de Cora, então acabámos por chegar à conclusão de que o ideal era nós fazermos aqui, portanto, um jantar, já que não podemos fazê-lo ao ar livre, como normalmente acontece na aldeia dos Irredutíveis, então usámos aqui as nossas instalações e por isso, mais uma vez, queremos dar-vos aqui as boas-vindas. Sintam-se como se estivessem, portanto, na aldeia irredutível do Asterix, até porque vamos comer javali, também não podia ser aqui outro prato. Portanto, esta era a primeira nota que eu queria dar, boas-vindas. A segunda nota tem que ver naturalmente também aqui com a presença dos nossos ilustres convidados. Aqui à minha direita, Rui Alves de Sousa, portanto, que é crítico de banda desenhada, que é o responsável pelo único programa de banda desenhada que existe na rádio em Portugal, na Antena 1. E aqui à minha esquerda, o professor Artur Gonçalves, que é, além de professor de História, também especialista em ensino da História e História Medieval. Sejam também muito bem-vindos, para nós é aqui um gosto muito grande receber-vos na nossa Casa Quarense em Lisboa. Nós procuramos também aqui o apoio da editora, da Leia, até porque percebemos que todo este frenesim à volta do Asterix na Lusitânia acabou por ter este condão de voltarmos a olhar para um personagem que é um personagem mítico dentro daquilo que é a história da banda desenhada. O Asterix é provavelmente o personagem de banda desenhada de maior sucesso dentro daquilo que é a literatura de banda desenhada francófona, ou franco-belga, para ser aqui um bocadinho mais rigoroso. No meu caso pessoal, eu gosto bastante do Asterix, achei por bem também trazer aqui os livros que tenho do Asterix e acabei por usá-los aqui para decorar aqui o espaço. Também usei aqui este momento que aproximou os meus filhos também do personagem. Tenho muitas vezes contado aqui algumas histórias do Asterix para adormecer ao meu filho mais velho, que descobri também aqui no contacto com alguns de vós, que é uma estratégia que os pais estão a usar para aproximar as crianças também da leitura. Aqui na marcação, portanto, do jantar, também falei aqui com o Bruno, trocámos aqui uns e-mails em que eu percebi, isto foi uma chamada telefónica, em bom rigor, em que o Bruno também está aqui a recorrer a essa técnica, portanto fiquei satisfeito por perceber que também não estou sozinho e também é uma forma de nós passarmos o amor das nossas próprias coisas para quem nós mais amamos, que são no fundo os nossos filhos, também há bocadinho estamos aqui a falar um bocadinho sobre isso. Portanto, todas estas razões acabaram por redundar nesta ideia de nós fazermos aqui este convívio. Aquilo que se pretende não é tanto aqui uma exposição por parte dos nossos convidados, é sim uma conversa, uma tertúlia de todos, porque todos nós gostamos do Asterix, todos nós também, pelo menos quem já esteve em Paredes de Cora, eu não conheço ninguém que tenha estado em Paredes de Cora que tenha dito que não tenha gostado de lá estar. Portanto, no fundo, este amor que nós temos aqui por duas dimensões que hoje acabam por se juntar, faz com que nós, então, falemos aqui sobre aquilo que poderia ser uma visita, uma aventura do Asterix aqui na Galécia, nomeadamente em Paredes de Cora. Quando os romanos chegam eles constroem todo o seu império à volta do Mar Mediterrâneo, o famoso Mare Nostrum, ou o Mar Romano,
Os romanos chegam à Península Ibérica, que vamos chamar só Península Ibérica no final, por favor, com o rigor histórico, vamos chamar Espanha, que era assim o nome da Península até ao século XVI, a dinastia filipina considerava-se também reis da Espanha, ok? Não era a Península Ibérica, e nós até temos um Papa português, que é o Pedro Hispano, e muita gente diz, mas Pedro Hispano deve ser espanhol, porque é hispano. Não, é hispano porque é da Espanha, da Península. Os romanos chegam à Espanha, Itália logo a pista, começa a invasão logo no centro histórico das pistas, derivado também às guerras púnicas. O que é isto das guerras púnicas? São as guerras contra os cartagineses. E vemos bem que aqui temos esta parte de baixo, que diz cartaginenses. Os cartagineses, foram originários, era uma colónia originária dos fenícios, é ótimo para vigiar inimigos e para proteger. Não é bom para a prática do comércio, da ligação por estradas e para a agricultura. Contudo, aqui, a cidade de Consorado traz uma coisa bastante importante, que é o ponto estratégico de toda a visibilidade desta região. Os romanos vão aproveitar, vejam bem, os castros, e quem visitar castros da zona noroeste peninsular, até mesmo da Galiza, por exemplo, em La Guardia, há um muito bem preservado. Os castros são muito irregulares, onde estão as suas casas. E em Portugal também há Breteiros, exatamente. Se formos a ver estes castros, são bastante irregulares. As casas há uma ideia de proximidade para nos protegermos, a ideia de estarmos todos juntos. Se formos a ver este castro, há linhas retas, que é uma coisa que é quase impossível olharmos num castro. Não temos aqui um decumano, nem um cardos, estas estradas leste-oeste, norte-sul, mas há uma orientação aqui que nos leva a crer que, por exemplo, temos ofícios bem delimitados, não é só a agricultura e a pecuária, temos ofícios, e temos também uma direção e um alinhamento deste próprio castro que demonstra hierarquias sociais bem estratificadas, a administração imposta típica dos romanos e há um propósito, ou seja, há uma orientação estratégica dos pontos deste castro. O que é que leva os romanos a aceitarem e a tentarem reconstruir este castro e não tentarem fazer uma Roma em ponto pequeno? Posição estratégica, oferece visibilidade para toda a região e, portanto, é mais uma vez a ideia e é das poucas zonas, lá está, se estivermos a falar de Tarragona e especialmente da Galécia, é das zonas que nós podemos dizer efetivamente que houve um encontro de culturas. Em vez de uma aculturação dura, bruta e demorada, há sim uma aculturação, mas acima de uma aculturação há uma conjugação. E é isso que nós verificamos. Até porque quem já foi a cidade de Briteiros, que é perto, vê que eles construíram na parte de baixo do castro, tem termas romanas, tem estradas, ou seja, eles construíram em cima do que lá estava. Exatamente. Há Alargaram. uma adaptação, exatamente. Ao invés do que vamos ver, por exemplo, aliás, não há castros assim de referência. Há canalização em cima da Briteiros. Tal e qual. Há canos ao lado das estradas onde passava a água. Exatamente, é isso, lá está, por isso é que nós referimos que aqui não há pura e duramente uma aculturação, há sim uma conjugação, há um encontro. Tínhamos em duas personagens diferentes. E sim, as paixonetas do Obelix, coitado, nunca tem sorte. Há um bocadinho de fat shaming neste ponto, diria eu. Mas é isso, de facto é bem apontado as papas de Sarrabuio. Achas que ele ia gostar? Eu acho que ele ia adorar. Aliás, eu tenho pena que ele não possa vir aqui à Casa Corença à Festa do Porco, passa publicidade. Mas agora gostava também de perguntar, principalmente aos mais pequenos, de que modo é que a figura do Obelix não os aproxima mais da própria série do que o personagem principal, o Asterix. Porque eu, pelo menos, tanto quanto eu me recordo, em criança, despertava-me mais curiosidade a série do Asterix pela figura do Obelix. E em certa medida, se calhar no subconsciente, eu achava que o Obelix era a personagem principal da série. Antes de mergulhar, conhecer as histórias, perceber todo o lado mais... É a personagem mais próxima de nós, não é? Como o Capitão Haddock no Tintin. Ninguém é como o Tintin, não é? Ninguém é assim tão bonzinho e tão inteligente na vida real. E o Capitão Haddock, o próprio RG, dizia que era muito mais próximo do temperamento dele e é muito mais humano. E na verdade, apesar do Asterix também não ser uma figura sobre-humana,
é um tipo muito mais ponderado e muito mais inteligente do que a maioria das pessoas. E o Obelix, pronto, tem as suas debilidades e nós, na ficção, nós gostamos disso, não é? Nós gostamos... O quê? E tem um cão. E tem o cão. Por acaso é uma coisa... Sim, exatamente. Há uma coisa que eu adoro no Asterix, que eu acho que todos os álbuns, quando li uma vez, voltei a ler uma segunda vez, só para ver onde é que anda a ideia fixa em todos os quadrinhos. Já fiz isso. Que é sempre inteligente. É sempre... Não, e é uma personagem também fantástica. Mas é isso, quer dizer, nós gostamos destas personagens também se aproximam de nós. E tem um contraponto que certeza absoluta que não te escapou, que é o tamanho do cão com o tamanho do dono. Sim, exatamente. Mas é isso, quer dizer, nós gostamos de personagens que lembrem a nossa humanidade. E o Obelix faz isso sendo uma personagem muito divertida e há pouco estava a falar dos filmes em imagem real. E de facto, o Gerard Depardieu nisso foi um casting perfeito, porque ele sabe, não é por causa da estatura dele ou da dimensão dele, mas ele sabe muito bem incorporar este temperamento emocional do Obelix. Apanhou a alma do personagem. Apanhou muito bem. E sim, eu percebo que tu tivesses essa impressão, porque de facto é a personagem que se destaca sempre mais na nossa cabeça é o Obelix, porque é muito engraçado. E o Asterix é quem move as histórias, o Asterix é quem resolve as situações. O Obelix faz-nos estar em contato connosco próprios, isso também não é mau. Não querendo abusar da paciência, o Obelix é o Avarel Dalton pelo aquilo. Sim, talvez. Acho que o Avril Dalton é outro nível de Estupidez.